Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Enquanto você encontra, eu quero apenas fazer uma introdução. Hoje, em meio aos irmãos de confissão de fé batista, entre as igrejas batistas, é celebrado o Dia do Pastor. E eu não sei o que você entende, ou qual a importância disso para você. Todos os anos nós desafiávamos a rede de crianças, Efraim, para que fizesse algo nesse dia e tal. E eu havia decidido chamar um outro ministério para fazer isso. Mas eu percebi que eu não havia ainda passado valores, a importância de um pastor. Eu não sei quanto você entende a importância de um pastor, como é importante, ou se é importante ou não. Confesso aos irmãos que anos atrás, dizer aonde você fosse que você é pastor tinha uma conotação boa, respeitosa. Os tempos foram passando e confesso também aos irmãos que por vezes eu senti vergonha de dizer, sim, eu sou pastor. Conforme o tempo vai passando, nós percebemos que tantos valores, e em todos os meios, inclusive no meio pastoral, se perde muito dessa essência, da importância, da relevância, da seriedade, do compromisso de ser pastor. Deus chamou um homem, na Bíblia chamado Moisés, para que pastoreasse e conduzisse o seu povo para a terra da promessa. E Moisés relutou e disse, chama outra pessoa. Eu não. E o Senhor chamou mais uma vez Moisés, e Moisés disse, o meu irmão fala melhor do que eu, chama o meu irmão. E o Senhor disse, não, eu tenho um chamado para você. E ele insistiu, e Moisés insistia, até que ele entendeu o chamado, e que Deus então estaria com ele. E o Senhor então, para pastorear o coração de Moisés, disse, o teu irmão vai contigo, mas o meu negócio é com você, eu quero falar com você. Eu talvez poderia dizer, como o profeta Amós, no livro de Amós, ele disse, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas ele disse, o profeta Amós, eu cuido do gado, nem de ovelhas eu cuido do gado, não sou profeta e nem discípulo de profeta, mas o Senhor me chamou. Posso dizer aos irmãos também da mesma forma, não sou profeta, nem discípulo ou filho de profeta, não havia uma herança nesse sentido, mas aprove ao Senhor me chamar para o ministério. E quando o Senhor assim faz, a gente passa, como todos, em qualquer setor da sua vida, passa por momentos difíceis. E ao passar por situações difíceis, eu me lembro do profeta Abacuque, e esse profeta ele disse, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, as ovelhas do curral sumam, desapareçam, sejam roubadas. Ele disse, ainda assim, eu me alegro no Senhor. Não é? Então, graças a Deus, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, é Ele quem nos sustenta a cada dia, por Ele que nós estamos aqui. Mas assim como Moisés, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor o chamou, teve um momento em que o povo estava lutando e Moisés disse, eu vou subir num lugar mais elevado e ao chegar nesse lugar eu vou estender as minhas mãos e estarei orando pelo povo. E a Bíblia nos fala que enquanto Moisés estava com as mãos estendidas para o povo vencia. Quando Moisés cansava as suas mãos, o povo começava a perder. E ele percebia aquilo, levantava novamente as mãos e continuava orando. E de repente as mãos desfaleciam. E a Bíblia nos fala que Deus enviou 2 auxiliares, chamados Ur e Arão.
E esses dois homens preciosos vieram ao lado de Moisés sustentar as suas mãos, para que quando ele estendesse as suas mãos, eles pudessem fazer força junto com ele. Graças a Deus, Deus tem me dado alguns Ur e Arão para sustentar as mãos quando as mãos se cansam. Graças a Deus por isso, não é? Que Deus sempre tem levantado homens e mulheres para levar avante a sua obra. João capítulo 21, só quem encontrou diga amém. 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 Então já que você encontrou, não vamos ler ainda, espera mais um pouco. Eu me lembro, eu falei, já dei esse testemunho há um tempo atrás, sobre um pastor colega meu, que ele enfrentou uma enfermidade. E ao enfrentar a enfermidade, ele orou e pediu ao Senhor que o curasse daquela enfermidade. Porque ele cria que o Senhor poderia curá-lo. E ao orar e ele não obtinha resposta, e ele conta que agora ele já tinha cicatrizes no seu corpo por conta da enfermidade, erisipela, que havia dado nas pernas, numa perna dele, havia acometido uma perna dele. E ele orando, ele entendeu algo. Ele entendeu que Deus estava falando com ele, que esse pastor havia cometido um erro. Pasmem, senhoras e senhores, que pastores cometem erros. Homem igual, né, todos, né, cometem erro tanto quanto qualquer um dos demais irmãos. Somos passíveis de erro. E esse pastor, então, ele entendeu que ele cometeu um erro e ele entendeu que o Senhor estava dizendo: esse erro que você cometeu abriu um precedente para o nosso adversário. Nós temos um adversário chamado diabo, e ele é oportuno. Ele usa das oportunidades para atuar na vida de pessoas. E quando esse pastor ele entendeu que era aquele pecado que ele havia cometido, ele tinha falado mal de um colega de ministério e pastor sobre ele, né? E ele disse assim, disse que ele foi argumentar com Deus. Deus, se eu estou com essa enfermidade, porque eu cometi esse erro, metade da cidade deveria estar com esse problema também. Foi a conversa dele com Deus, Deus com ele. E o Senhor fez lembrar de um texto que está em Lucas, capítulo 12, versículo 48, não precisa abrir, que diz assim: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem pouco se confia, muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, naquele momento, o Senhor disse para esse pastor: a metade da cidade não tem o entendimento que eu tenho entregue a você. Então, nós podemos ver a responsabilidade que repousa sobre a vida de um pastor, que por mais que tenhamos algum entendimento mais amplo em determinado momento da caminhada, isso nos faz também ter uma responsabilidade maior sobre isso. É por isso que a carta de Tiago, capítulo 3, diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Pastor recebe um entendimento, uma revelação para a edificação da igreja, mas com isso também vem a responsabilidade e uma cobrança maior. Cutuca duas pessoas e pergunta: você já orou pelo teu pastor? E eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o tema: o Senhor me chamou. Mas o Senhor me chamou, lógico, eu estou falando, então estou falando do meu chamado. Mas, na verdade, todos quantos aqui estão, vocês que estão assistindo também, todos o Senhor está nos chamando. Prova disso é que vocês estão ouvindo ou assistindo essa palavra. O Senhor me chamou. Deus tem nos chamado, e um chamado específico para mim, que talvez seja diferente do seu. Mas todos nós, Deus tem um chamado específico. João capítulo 21, a partir do verso 15. Faço a leitura e peço que você acompanhe.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Versículo 21. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém? Glória a Deus. Essa passagem retrata o período após a morte de Jesus, a crucificação e morte de Jesus, e após a sua ressurreição. Jesus tinha ressuscitado e apareceu aos seus discípulos por algumas vezes. Agora Jesus aparece mais uma vez à beira da praia. Os discípulos tinham abandonado Jesus, haviam retornado para a antiga vida, voltaram para a pescaria. Jesus faz um aceno para eles e diz: pescaram alguma coisa? E eles falaram: não pegamos nada. E Jesus disse: olha, eu tenho aqui um peixinho na praia, se vocês quiserem, vem cá. E Jesus tinha preparado já um peixe. Pense na receita que deve ter sido maravilhosa, feita por nada mais, nada menos do que Jesus. E agora então os discípulos ali com Jesus comeram. A Bíblia fala que ninguém ousou perguntar: mas quem é o Senhor? Porque eles sabiam que era Jesus. E Jesus agora abre um diálogo com Pedro, que estava junto com os demais discípulos, e disse: Simão, era o nome anterior de Pedro. Já falei aos irmãos que Jesus, então, ele chamava os discípulos com outros nomes que simbolizavam, apontavam para o caráter dele. Então disse: Simão, Pedro, tu me amas?
mais do que a estes que aqui estão? E vocês sabem que a palavra do Senhor, a Bíblia, ela foi traduzida para a nossa língua, mas no original, a palavra que Jesus usou para falar a Pedro, se ele o amava, ele usou o termo ágape. Tu me ama com o amor ágape, com o amor incondicional, com o amor que se doa, que se entrega por inteiro. E a palavra do Senhor e a Bíblia nos relata de que Pedro não respondeu sim, eu tenho esse amor ágape por ti. Mas a tradução melhor da resposta de Pedro para Jesus é: sim, Senhor, eu gosto de ti. E eu gosto de pensar a mulher, que normalmente é mais carinhosa, vira para o marido e diz assim: eu amo você. E o marido, com aquela sensibilidade paquidérmica, alguns, caso de Gilberto, né? Não você, olha assim, né, para a esposa e assim: você me ama? Eu gosto de você. Eu te admiro muito. Pense na decepção. Pense qual seria, né, a sensação da esposa ao ouvir do marido, falando para o marido: eu te amo. Ele disse: sim, mas eu gosto muito de ti. Realmente, você é uma pessoa admirável. E foi a resposta de Pedro para Jesus: Pedro, você me ama? E ele disse: Senhor, eu gosto de ti. Mesmo com esse nível de resposta, a palavra do Senhor diz que Jesus falou para Pedro: então pastorei as minhas ovelhas. A palavra nos fala de que pela segunda vez Jesus interroga a Pedro, dando a ele a oportunidade de mudar a sua resposta. E então, Simão Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu gosto de ti. Então, apacenta as minhas ovelhas. Simão, Pedro, tu me amas? E nessa terceira vez, você conhece, já ouviu a história. Pedro se entristece porque Jesus estava esperando dele uma resposta e ele não tinha aquela resposta para dar. Ele olha então para Jesus e diz: Jesus, tu sabes todas as coisas, conhece o meu coração e sabe que eu não tenho condições de ter esse amor que o Senhor espera que eu tenha. Eu não te amo, Senhor, eu apenas gosto de ti. Mas para quem conhece a história de Pedro, sabe que Pedro estava falando assim, porque há pouco tempo atrás, Pedro chegou para Jesus cheio do temperamento sanguíneo e disse: Senhor, eu estou pronto a dar a minha vida por ti. Eu te amo, ágape. Eu tenho esse amor por ti. E Jesus olhou para ele e disse: Pedro, eu te conheço. Você não tem esse amor por mim. Ainda hoje você vai me negar. Antes do galo cantar, você vai me negar. Senhor, por ti eu darei a minha vida. Tá bom, Pedro, fica na tua. Só fica me olhando que você vai ver como acontece. E por 3 vezes, a palavra do Senhor nos diz que Pedro negou a Jesus. Não apenas negou, porque negar, muitas vezes, inconscientemente, talvez nós negamos, infelizmente. Mas a palavra diz que ele blasfemou. Quando chegaram para Pedro e perguntaram: você é discípulo, até o teu jeito de falar denuncia que você é discípulo. E a Bíblia fala então que ele começou a mudar o linguajar, começou a praguejar, disse: eu não conheço, nunca vi, não sei quem é esse tal de Jesus. Tudo isso estava registrado na memória de Pedro. Pedro estava com aquilo latente. Jesus, perfeito, puro, santo, amoroso, já tinha perdoado Pedro, mas Pedro ainda não. Pedro ainda tinha muito vívido aquilo na sua mente e no seu coração. Então Jesus por 3 vezes faz a pergunta: então, Pedrão, e agora? Está preparado mesmo? Ágape-me. E ele disse: Senhor, gosto de ti.
Eu só gosto de ti. Tá bom, Pedro. Mesmo assim, eu quero dizer para você: pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. E o chamado de Deus para Pedro exigia, e esse é o primeiro ponto da mensagem, exigia que Pedro amasse ao Senhor. Jesus perguntou a ele: você me ama? Quem é chamado pelo Senhor, é preciso que primeiro ame ao Senhor. Aqueles que amam ao Senhor, mesmo que seja no nível ralinho, como foi o nível da resposta de Pedro. Pedro, eu imagino, eu não quero mais correr o risco, Jesus, de dizer que te amo e te decepcionar e me decepcionar também. Não quero dizer para o Senhor que eu nunca mais vou te negar, mas eu gosto de ti. Eu admiro muito o Senhor. Quero nunca mais amargar a possibilidade de eu te negar, mas eu não posso dizer que eu nunca mais vou te negar, porque eu conheço o meu temperamento, sei que eu sou muito fraco, sei que eu sou muito falho, mas o Senhor chamou a Pedro, mesmo com essas debilidades. E para ser chamado, para ser pastor, e por que eu falo isso hoje? Porque o Senhor está levantando auxiliares, assim como Moisés tinha. Deus já tem colocado auxiliares aqui com o coração de diácono, aquele que auxilia o seu pastor em tudo. Pastor, quem são os diáconos da igreja? Apenas por cuidado eu ainda não os tenho apresentado à igreja, porque são novos na fé. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado alguns diáconos. E alguns, eu tenho certeza, o Senhor estará levantando também para a obra, para o ministério pastoral. Deus assim o faz. Mas esses que o Senhor chama, o primeiro requisito é esse: tu me amas. É preciso amar o Senhor. Você ama o Senhor? Pergunta olhando nos olhos de uma pessoa pelo menos: você ama a Jesus mesmo? Versículos 15 a 17 nos fala de que Jesus pergunta para Pedro se ele amava, e ele disse que gostava, e mesmo assim o Senhor disse: pastoreia. Pastorear é conduzir o povo, não é? Apacentar é acalmar o povo. Pastorear é instruir o povo na direção. Apacentar é proteger. Então você vai proteger, você vai instruir o meu povo. E para isso é preciso amar o Senhor. Amar o Senhor mais do que a si mesmo. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27, fala sobre o nível de renúncia daquele que deseja seguir, aquele que deseja servir ao Senhor. Muitas vezes, aquele que tem um chamado do Senhor vai precisar optar entre a sua vontade e a vontade do Senhor. E aquele que ama ao Senhor acima de todas as coisas, ele fará. Agora, se não ama, ele vai abandonar por qualquer circunstância. Qualquer circunstância que seja, as pessoas muitas vezes abandonam. E o Senhor estava falando assim para Pedro, porque Pedro foi um dos que tinham abandonado. E esse texto que nós estamos lendo fala de um amor que o Senhor espera, um amor a ponto de renunciar à sua própria vontade. Quantas vezes você já renunciou à sua vontade para fazer a vontade do Senhor? Quantas vezes você abre mão da sua vontade e diz: não, eu abro mão da minha vontade por conta da vontade do Senhor, que é maior, que é melhor, que é perfeita. O chamado do Senhor passa por isso. Eu quero reler com vocês os versículos 18 e 19. Diz assim: em verdade te digo, que quando eres mais moço,
tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Aquele que tem um chamado do Senhor, ele precisa, esse é o segundo ponto, queria que a irmã já colocasse ali, está disposto a fazer coisas que não gostaria de fazer. Humanamente falando, coisas que não gostariam de fazer. Por exemplo, foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro, quando você era mais moço, você ia aonde queria, fazia o que queria, mas com o passar do tempo, quando chegar o momento, você estenderá as tuas mãos, outros vão te vestir e vão te levar para um lugar onde você não quer. E aí, a Bíblia ainda nos ensina que com isso o Senhor estava falando com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar ao Senhor. E nós sabemos que morte fala de renúncia, morte para a nossa vontade, para vivermos a vontade do Senhor. E aquele que tem um chamado do Senhor, que entendeu que tem um chamado do Senhor, ele precisa estar disposto a deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade daquele que o chamou. E fazer aquilo que muitas vezes não gostaria. Não gostaria de fazer. Existem coisas que são difíceis de se fazer. Por exemplo, você disciplinar alguém, conversar com um discípulo e falar: olha, meu irmão, minha irmã, percebo que a sua conduta tem se desviado da palavra do Senhor. Percebo que você está se afastando da palavra do Senhor. Não é algo gostoso de se fazer. Não é algo que quem faz, o faz com prazer. Eu gosto tanto de fazer isso. Não é. Mas é algo necessário, que precisa ser feito. E Jesus estava falando, quem tem um chamado, precisa estar disposto a fazer até aquilo que não gostaria de fazer. O Senhor me chamou. E o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Mas o que eu quero me ater nesse momento, no terceiro ponto da nossa ministração, que é do versículo 20 até o verso do número 25. Então Pedro, voltando, se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti? Segue-me. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Esse versículo, ali do versículo 20 até o 25, é engraçado, interessante, que quem escreveu esse livro de João foi o próprio João. E esse próprio João, ele fala de si mesmo. E ao falar dele mesmo, ele disse assim: estava junto com Jesus aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele fala dele mesmo que Jesus o amava. Na verdade, nós não encontramos na Bíblia nenhuma vez Jesus falando especificamente: João, como eu te amo, cara. Mas ele já dizia, estava junto com Jesus aquele discípulo a quem Jesus amava. Mas João era aquele discípulo amoroso, mais amoroso. E ele, a ponto de reclinar a cabeça no peito de Jesus para falar com Jesus. Era alguém carinhoso. Esse era João. E agora, existia uma disputa. Só naquela época os discípulos disputavam, né, quem Jesus amava mais, quem dava mais atenção. Aquela história assim. Foi comer churrasco na casa de Jesus, só foi aquele discípulo, eu não fui. Aquelas coisas que aconteciam na época de Jesus lá. Nada a ver com agora. Nada a ver. Mas, enfim,
aconteceu que Jesus falou para Pedro: Pedro, agora que você é novo, você faz o que você quer, mas ali na frente você vai estender as tuas mãos, outros vão vestir você, e você não vai no lugar onde você quer, você vai no lugar que vão te mandar. Pedro ouve, obediente, ele recebe a palavra, mas agora ele olha para trás e João seguindo. Diz: tá bom, Jesus, tu falou isso para mim, e para esse cabra aqui? Para esse outro que está seguindo aqui também, fala alguma coisa para ele. Como que vai ser ele? Ele também vai estender a mão? Ele também será levado para um lugar aonde ele não quer? E isso me fez pensar numa coisa. A repensar uma coisa. O chamado que Deus deu a Pedro não foi o mesmo chamado que Deus confiou a João. O chamado que Deus entregou ao Gilberto não é o mesmo chamado que Deus entregou para você. Talvez não, talvez sim, não é? Mas não necessariamente é o mesmo. Pedro pensava ou queria que fosse o mesmo. Talvez, como Moisés, quando os discípulos chegaram para Moisés e falaram: Moisés, tem homens aí que estão profetizando e não estão aqui no bolinho, não estão aqui junto com a gente. E ele olhou e disse: olha, quisera eu que todos profetizassem. Quisera eu que todos aqui fossem pastores. Mas não sou eu quem chamo. Jeremias capítulo 3, versículo 15, diz que: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e sabedoria. Quem dará? Deus. Ele disse: eu darei pastores. Quem dá pastor, quem levanta pastor, não é homem. É Deus. É Deus. E é por isso que muitas vezes eu senti vergonha, como disse aos irmãos logo no início, porque tantas pessoas temos visto por aí, como dizia aquele desenho já esqueci o nome do desenho, que o rei Julian, Madagascar, se autoproclamou rei dos lêmures, né? E tem gente se autoproclamando: eis que te unjo, pastor. Recebe sobre ti, né? E aí existem pessoas, não com chamado de pastor, mas com cisma de pastor, né? E aí fazendo ou falando coisas que é de envergonhar. É de envergonhar. E aí nós vemos como se tem tratado, por exemplo, hoje, quem tem uma vocação, um chamado pastoral, por conta do que se vê no meio dito cristão. E o Senhor teve ou deu um chamado específico para Pedro. E Pedro disse: sim, eu recebi o chamado, o Senhor me falou. E para João: João, eu vou conversar com ele. João, eu tenho a minha conversa com ele. A minha história agora é com você. Se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que é que você tem com isso? Quanto a você, segue-me. Nem todos serão chamados como missionários para servir na África. Nem todos serão chamados como missionário para ir na tribo indígena. Nem todos serão chamados como pastores. Nem todos serão diáconos. Nem todos. Mas todos têm um chamado do Senhor. Todos o Senhor deseja usar na sua obra. E quem o Senhor quer usar? Aquele que nessa noite disser: Senhor, eis-me aqui, usa-me para o louvor da glória do seu nome. A esses o Senhor chama. E o chamado do Senhor requer que nós amemos ao Senhor. Requer que nós façamos coisas que não gostaríamos de fazer, que não é o nosso gosto pessoal. Esse é quem tem o chamado do Senhor. E nesse terceiro ponto que nós vimos, ou é só colocar ali, é que o meu chamado é específico.
Romanos capítulo 14, verso 12 diz: cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Eu vou prestar conta ao Senhor do meu chamado. E você, do seu chamado. O que você está fazendo com o seu chamado. Todos têm um chamado do Senhor. E o Senhor, então, ao falar com Pedro, ele disse: você me ama? Sim, Senhor. Sabe que eu gosto do Senhor. Ele disse: então você vai pastorear, então você vai apacentar o meu rebanho. Se você diz me amar, então você vai me obedecer. O Senhor mudou a história de Pedro. Quem conheceu Pedro no início do ministério e lê no final da Bíblia as cartas de Pedro, diz: não é o mesmo homem. Aquele homem rude, aquele pescador que se jogou sem roupa e foi encontrar-se com o Senhor, agora é um Pedro que escreve assim: amados, filhinhos. Outra coisa, mudou-se o linguajar. E quando o Senhor disse para Pedro: segue-me, essa história de segue-me nós já meditamos em outra mensagem, mas creio que vale a pena nós relembrarmos. Na cultura judaica, as crianças eram ensinadas na Torá, a lei do Senhor, Antigo Testamento, eram ensinados desde o início a ler, a decorar a Bíblia. Quando chegavam aos 8, 10 anos, eles já conheciam quase que todo o Antigo Testamento de cor. Com 12 anos de idade, eles já podiam discutir com os mestres da época. E quando chegava na idade então de 12 anos, 13 anos, é que eles seriam colocados à prova. Era o vestibular deles, aonde eles seriam interrogados por um mestre, e o mestre, ao interrogar essa criança, agora se tornaria um homem, 12 anos, cultura hebraica, judaica, já tinha responsabilidade. Por isso que Jesus, aos 12 anos, estava discutindo, falando com os doutores da lei. Então agora estava lá uma criança e o seu mestre começava a perguntar: o que você entende sobre esse assunto? E sobre esse outro assunto? E sobre aquilo outro lá? E se o menino respondesse tudo de maneira satisfatória, o mestre olhava para essa criança, para esse menino, e dizia para ele: segue-me. Então, se uma criança escutasse essa palavra, segue-me, passei no vestibular. E isso era uma honra para o povo judeu, ter um filho que tinha um mestre, que tinha um discipulador, que tinha alguém que o acompanhava. Um sábio, muito respeitado. Mas Pedro não tinha passado nesse vestibular. João não tinha passado. Por quê? Porque aqueles que não passavam, o mestre olhava para ele e dizia assim: olha, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa idônea, volte para a sua casa, aprenda a profissão do seu pai e seja um bom judeu. Vai para a sua casa e seja um bom judeu. Sirva a sua nação, sirva a Deus. E eles voltavam tristes porque não tinham passado e aprendiam a profissão do seu pai. A cultura hebraica era assim. Pedro não tinha passado, João não tinha passado e estava como pescador. Jesus olha para eles e diz: segue-me. Fora de época agora, eles já estavam com 20 e tantos anos de idade e escutar um segue-me. E eles então foram aprovados pelo Senhor. Pedro nega Jesus. E quando ele nega Jesus, eu imagino que ele pensou: a oportunidade que o meu mestre me deu, eu joguei por ralo abaixo. Perdi. Não tenho mais chance. E Jesus olha para ele e disse: o que eu vou fazer com João, o chamado é outra coisa, mas você, segue-me. Eu estou trabalhando em você, você está em obras, Pedro. Eu não desisti de você, Pedro. E Pedro então segue a Jesus mesmo sabendo o que o aguardava, porque ele sabia que o chamado que ele tinha é maior do que a circunstância que ele poderia passar. E ele, por amar o Senhor, e por estar disposto a fazer aquilo que ele não gostaria, mas por amar o Senhor, ele iria fazer, ele recebeu um chamado específico do Senhor. E isso me leva a falar com vocês nessa noite.
que Deus tem um chamado específico para cada um de vocês. Mesmo que alguém tenha desistido, Deus não desistiu. E Ele continua dizendo: segue-me. Ele continua falando: segue-me. E aqueles que ouvem e respondem ao Senhor, então o milagre da transformação acontece. O milagre da transformação acontece. Ah, pastor, mas então você falando isso, até me desestimulou. Porque eu pensava, eu preciso ser muito claro quanto ao chamado. Deus, as pessoas que Deus chama para o trabalho não são pessoas como se tem piadas aqui e acolá, não é? Tentou fazer uma coisa, não deu, disse, então vou ser pastor. Chega disso. São pessoas que estavam envolvidos no seu trabalho, na sua obra, mas que, ao receberem o chamado do Senhor, disse: eu abro mão de tudo pelo meu chamado, porque eu amo o Senhor. Acima, Pedro tinha uma empresa pesqueira, e a Bíblia ainda fala, o seu sócio estava com ele, e ele abre mão da sua empresa pesqueira. Quando Deus me chamou, não estava desocupado. Deus não chama pessoas desocupadas para o ministério, mas chama pessoas que, mesmo tendo condições, posses, ou o que quer que seja, entende que o chamado é maior. O chamado é maior. E quando o Senhor chama, o Senhor sustenta, assim como fez com Pedro. A obra do Senhor sempre exige pessoas valentes, corajosas, trabalhadoras, dispostas. E eu sei que nesse lugar existem pessoas assim, e que tem pessoas que Deus está chamando, com um chamado específico, para serem auxiliares, diáconos, assim como Ur e Arão foram, assim como Estevão, no Novo Testamento, no livro de Atos, era um diácono de mão cheia, que cuidava da mesa do Senhor, que cuidava do seu líder, seu pastor, e que cuidava da necessidade dos desamparados, dos necessitados. Eu sei que Deus está chamando pessoas aqui. Por quanto tempo você vai resistir? É você e Deus. Mas Jesus, com todo carinho, todo amor, olhou para o discípulo chamado Simão e disse: Simão, você me ama? Senhor, é tão ralinho o que eu sinto por ti que eu não posso dizer que é amor, mas eu gosto de ti. Apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. O Senhor está chamando ainda hoje homens e mulheres que, como Pedro, disseram sim ao Senhor, e o Senhor os transformou em homens e mulheres valorosos. Se Pedro e João quisessem voltar para a sua empresa pesqueira, com certeza seriam homens bem-sucedidos na sua profissão, mas não se ouviria falar deles, e nem não seriam alcançadas tantas vidas como foram através dos tempos, através da palavra que Deus entregou a esses homens. Moisés seria apenas mais um que nasceu e foi criado no Egito, mas porque Moisés decidiu dizer sim ao Senhor, uma nação, milhões de pessoas foram salvas através de Moisés. Existem pessoas que serão alcançadas através de homens e mulheres que o Senhor está chamando nesses dias. O Senhor me chamou, e o Senhor continua chamando homens e mulheres que queiram dizer ao Senhor: sim, Senhor.
Eu ouvi um tempo atrás o seu chamado, eu endureci meu coração, mas agora eu digo, mais uma vez eu digo, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. O Ministério de Louvor vai cantar e eu espero você fazer a tua oração agora e que você dê a sua resposta ao Senhor, porque Ele está nos chamando para a sua obra. Alguns serão ótimos professores e na sua profissão, como professor, vão glorificar ao Senhor. Muitos serão advogados, médico, engenheiro, cabeleireiro, fisioterapeuta, psicólogo, policial, e aí vai, as profissões de cada um. E serão excelentes naquilo que são, e nisso vão glorificar o Senhor. Outros o Senhor está chamando com um ministério mais específico. Dê a tua resposta ao Senhor nessa noite, enquanto o Ministério de Louvor canta. Foi o que Pedro fez. Ele disse, eu entrego tudo a ti, Senhor. Foi o que João fez. Pensa no privilégio deles. Jesus agora fisicamente estava saindo de cena. Ele disse, agora eu vou para junto do Pai, mas eu deixo vocês para continuar a obra. Pensa agora minha alegria de ser chamado e o Senhor olhar para mim e dizer assim, segue-me, e eu poder partilhar do ministério pastoral. Privilégio. Eu não vou deixar que o inimigo ou qualquer outra coisa macule isso que o Senhor tem dado. É um privilégio. É um privilégio quando somos chamados pelo Senhor. Pode vir. Quando somos chamados pelo Senhor. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. Deus está nos chamando. Deus está te chamando. Qual o chamado que Ele tem para você? Qual é o teu chamado? Nós temos visto isso, né? Então que o Senhor possa contar com você. Se você disser sim ao Senhor, Ele continua operando milagres, transformando vidas, assim como Ele fez com Pedro. Pedro, o desistente. Pedro, o blasfemo. Pedro, o que negou. Mas agora Pedro, que disse, Senhor, eu estou aqui, eu vou pastorear. E ele encerra a sua vida com o amor ágape, um amor sacrificial, que se entrega, que se doa. Deixa Deus te usar. Dê a tua resposta ao Senhor. O Senhor me chamou e o Senhor chamou você também.